Você já viu uma mancha branca na boca que não sai a raspar? Isso pode ser uma leucoplasia oral. O nosso grupo é composto por mim, Luísa, a Amanda, o Alan, a Bruna e a Suelen. A leucoplasia ela é uma lesão branca da mucosa oral que não se enquadra em outra doença e tem risco de transformação maligna. A prevalência global é de cerca de 2,6% e em países desenvolvidos de 3%. É mais comum em homens, mas varia por região, associadas a fatores como tabaco, álcool, noz de Bethel e imunossupressão. É considerada uma condição oral potencialmente maligna. O diagnóstico é baseado em avaliação clínica e exame histopatológico obrigatório. Deve-se avaliar a localização, o tamanho, aspecto verrucoso, presença de áreas avermelhadas, ulceração ou endurecimento. O registro fotográfico é importante para o acompanhamento. E os tipos clínicos são a leucoplasia comum, que é única e localizada, e a leucoplasia verrucosa, que ela é multifocal e com alto risco maligno, que exige acompanhamento vitalício. A etiologia da leucoplasia oral. As lesões orais normalmente estão associadas ao tabagismo, álcool e Bethel. O tabagismo é um risco mundial, mas também as lesões podem ocorrer em não fumantes. Quando surgem fatores de risco que não são conhecidos, são chamados de leucoplasias idopáticas, geralmente ligadas a fatores como predisposição genética. Fatores que aumentam o risco de transformação maligna da leucoplasia oral. Esses fatores incluem alterações arquitetônicas na superfície, como nodulosidade, verrucosidade, áreas avermelhadas, mulheres do sexo feminino, idade avançada, leucoplasia idopática, tabagismo e principalmente localizadas em áreas com maior risco, como o assoalho da boca, língua e palato mole. O tamanho da lesão é alterado também e a lesão fica maior também, até 200 milímetros. E a agressividade da displasia. A displasia é um termo utilizado na patologia para descrever um crescimento epitelial anormal, caracterizado por alterações citopatológicas, maturacionais e arquitetônicos dentro de um epitélio. A displasia pode ser confirmada por avaliação histopatológica, classificada também em leve, moderada e grave. Conforme a extensão do epitélio é acometido, menos de 1/3, 2/3 ou toda a espessura, todo o epitélio é envolvido, mas a membrana basal permanece íntegra, denomina-se como carcinoma in situ. O risco de transformação maligna aumenta proporcionalmente o grau de displasia, variando entre 5% a 36%, sendo essa informação mais essencial na avaliação de risco de leucoplasia oral. A infecção por cândida na leucoplasia oral pode aumentar o risco de transformação maligna, pois certas variedades produzem nitrosaninas carcinogênicas. A coinfecção ocorre em 27 a 81% dos casos, sendo indicado considerar uma terapia antimicrobiana no manejo. A candidíase hiperplásica ou leucoplasia por cândida é uma forma de candidíase oral associada a fumantes. Geralmente acontece nas comissuras labiais e o diagnóstico é confirmado por ínfas fúngicas no exame histopatológico associado à correlação clínico-patológica. Papilomavírus humano e leucoplasia oral. Embora o HPV esteja claramente associado ao carcinoma espinocelular oral, sua relação com a leucoplasia oral é menos evidente. Estudos mostram que o HPV é detectado com maior frequência em lesões pré-malignas, 2 a 3 vezes mais, e em carcinomas espinocelulares, 2 a 7 vezes mais, em comparação à mucosa normal. Mas ainda não há evidências suficientes para estabelecer uma relação casual com a leucoplasia oral. Taxas de transformação da leucoplasia oral. O risco de transformação maligna da leucoplasia oral varia de paciente para paciente e não pode ser visto como uma precisão individual também. A taxa de transformação anual, chamada de ATR, serve como referência geral e como base em estudos atuais. Situa-se entre 2 a 3% no ano. Fatores como local da lesão, grau de displasia, origem idopática e tipo de leucoplasia, homogênea ou não, influenciam no risco específico de cada paciente e devem ser discutidos individualmente. A leucoplasia oral é uma lesão branca da mucosa que não pode ser removida por raspagem.
Para confirmar o diagnóstico, é indispensável a biópsia, que identifica a displasia epitelial ou até sinais iniciais de malignidade. A abordagem clínica depende do tipo da lesão, do tamanho, da localização e da presença da displasia. O tratamento médico, podemos usar retinoides antioxidantes, como licopeno e vitamina E, além de terapia fotodinâmica. Esses métodos podem reduzir a lesão, mas apresentam alta taxa de recidiva. No tratamento cirúrgico, temos a excisão convencional, indicada principalmente nas lesões não homogêneas ou com displasia. Também podemos recorrer à criocirurgia, eletrocirurgia ou ao laser com CO2, que oferece maior precisão e menor morbidade. Dos fatores de risco. Um ponto essencial é eliminar fatores de risco. Isso inclui parar de fumar, reduzir o consumo de álcool, corrigir bordas dentárias, fraturas ou próteses mal adaptadas, tratar infecções por cândida, albicans e adotar uma dieta rica em antioxidantes. Agora a gente vai falar sobre o acompanhamento clínico da leucoplasia oral. Não há evidências de que o acompanhamento a longo prazo previne o câncer bucal. Mesmo assim, a vigilância rigorosa, considerada a boa prática, costuma ser preferida pelos pacientes. As consultas, geralmente a cada 3 a 6 meses, dependem do risco e preferência do paciente. A importância dos dentistas em reconhecer os sinais de risco e encaminhar quando necessário. Ora, os métodos auxiliares e pesquisas. Tem os biomarcadores salivares. Eles são compromissores, mas ainda não é aplicado na prática clínica. O azul-detoluidina, citologia com escova, refletência tecidual e autofluorescência foram estudados, mas não mostram superioridade ao exame clínico convencional. A leucoplasia verrugosa proliferativa é um tipo raro, agressivo e multifocal de leucoplasia. Ela é mais comum em mulheres idosas não fumantes. Evolui de lesões homogêneas para multifocais, com um aspecto verrugoso. Locais mais comuns são a gengiva, a mucosa bucal e a língua. O diagnóstico é baseado em critérios como múltiplos sítios, lesões maiores que 3 cm, evolução no mínimo de 5 anos e biópsia descartando malignidade. O acompanhamento e o diagnóstico precoce são essenciais, apesar das limitações e das evidências. A vigilância clínica e o exame convencional continuam sendo a base do manejo dessas lesões. Então, sobre a etiologia, diferente da leucoplasia oral, a leucoplasia verrugosa proliferativa ela não tem relação clara com o etilismo e o tabagismo. O HPV mostra uma prevalência variável em estudos menores de 0,88%, mas em amostras pequenas, e em maiores, cerca de 24% dos casos de leucoplasia verrugosa proliferativa foram HPV positivo, sem diferença relevante em relação à leucoplasia oral. Ploidia do DNA é um teste que prevê o comportamento do DNA e possível previsão de transformações malignas. Em 95% dos casos, mostram aneuploidia, que é uma condição genética que resulta na presença de um número anormal de cromossomos em uma célula, mesmo em lesões aparentemente benignas. Então, sobre o diagnóstico, ele não tem um padrão histopatológico único. O diagnóstico ele é feito com associação de clínica mais a histológica. E os achados histológicos, eles são, no estágio inicial, apresentam hiperceratose e na evolução, hiperplasia epitelial e atípica, podendo progredir para hiperplasia verrugosa, carcinoma verrugoso e células escamosas, carcinoma de células escamosas. A evolução ela é progressiva, por isso exige biópsias múltiplas e repetidas. Tratamento, então, não existe um tratamento eficaz, definitivo. As opções já testadas são cirurgias, laser, fotodinâmica, quimioterapia, porém tem uma taxa de recorrência média de mais ou menos 85%. E dessas opções, a cirurgia ela é a intervenção mais usada, porém ela não previne a transformação maligna. A leucoplasia verrugosa proliferativa, ela apresenta uma maior taxa de transformação maligna do que a leucoplasia oral. Um estudo, em 2014, teve uma transformação de 56,2%, em 2015 mostrou 63,9% de transformação, aumentando essa taxa, com cerca de 40% dos pacientes evoluindo a óbito. E o perfil mais comum é mulheres
e não tabagistas. Então, as nossas conclusões e a nossa opinião sobre o artigo é que tanto a leucoplasia oral quanto a leucoplasia verrugosa proliferativa, elas têm alto potencial de malignização. A leucoplasia verrugosa proliferativa é uma forma agressiva, progressiva e resistente ao tratamento. O reconhecimento precoce é fundamental. Médicos e dentistas devem estar atentos e encaminhar sempre que houver alguma suspeita. E também ter um monitoramento contínuo, já que mesmo pequenas mudanças clínicas podem indicar a malignização. E por fim, a necessidade de mais estudos e protocolos padronizados para o diagnóstico e um melhor tratamento.